Quem já foi numa loja de material de construção já viu o destaque que são dados para as louças e os metais. Não é à toa, porque esses são um dos itens mais importantes para você escolher aí na sua casa e no seu apartamento. Então, se você quiser tirar dúvidas sobre louças e metais, o vídeo de hoje é perfeito para você. Olá, pessoas lindas e maravilhosas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce, esse aqui é o canal do Estúdio Home e hoje a gente vai falar tudo sobre louças e metais e como escolher e quais os diferentes modelos. Se você tem dúvida, fica comigo até o final que a gente vai destrinchar tudo isso no vídeo de hoje. Assim como os revestimentos do piso e da parede, que são itens muito importantes, outra coisa que é muito importante é a louça, né? O que seria a louça? Seria a bacia, as cubas do banheiro ou tanque. Esses seriam as louças e os metais, que seriam os registros, as torneiras, tudo que envolve ali essa parte hidráulica da casa. Então, é muito importante que você escolha itens que sejam, além de bonitos, também muito funcionais, porque existe diversos tipos de modelo. Como acertar na escolha das louças? Como eu falei antes, além de ser importante muito para a decoração, para o aspecto do design que aquela louça vai trazer para o seu ambiente, você também tem que ver a parte funcional. Existem diversos tipos de louças e diversos acabamentos. A maior parte é feita de cerâmica, né? Então você tem aí os vasos sanitários de cerâmica, as cubas de cerâmica, mas também você tem aí opção no mercado de cuba de vidro, cuba de madeira, cuba de aço inox, enfim, tem uma infinidade de materiais que você pode encontrar aí. E o importante é que você escolha o melhor para sua casa e para o seu dia a dia. Como escolher um vaso sanitário? Atualmente no mercado, o tipo de vaso sanitário mais comum é aquele com caixa acoplada. Inclusive, a maioria dos apartamentos que são entregues hoje em dia já vem com o vaso sanitário com a caixa acoplada. Existe também o vaso sanitário que é feito uso com aquela válvula de descarga, que podia ser daquelas válvulas hidra, enfim. Mas o mais comum usado hoje em dia é o vaso com a caixa acoplada. Esse tipo de louça, ele tem uma instalação mais fácil, porque ele só precisa ali de um pontinho d'água para alimentar a caixa acoplada, que vai fazer, né, que vai ficar com o volume de água preservado e que vai dar descarga. Depois que dá descarga, ela enche de novo. Já a instalação do vaso sem a caixa acoplada, que é usado com a descarga do tipo da válvula hidra, você já precisa de uma instalação mais complexa. Você tem que trazer a água da caixa d'água para dentro do banheiro com um volume de água muito maior. Então você tem que ter uma tubulação maior, específica, para trazer a água da caixa d'água até ali onde que vai estar a descarga, né? Onde vai estar o vaso sanitário instalado, com um diâmetro maior. Ele precisa ter uma boa pressão d'água e um bom volume de água. Então, por isso, acaba sendo mais difícil de fazer a instalação do vaso sanitário comum do que da caixa acoplada, que você precisa unicamente trazer. Você pode trazer ali com canos 3/4, é super simples. Você vai trazer ali, tendo um ponto de água, tá pronto. Você já pode instalar o vaso sanitário. A parte do esgoto é igual para qualquer uma das duas, né? Tanto para o vaso sem caixa como com o vaso com caixa acoplada. Você precisa ter saída de esgoto, é idêntico para qualquer um dos casos. Como escolher as cubas? Bom, as cubas, existe uma infinidade de modelos que você pode escolher. Existe cubas de sobrepor, de embutir, de semi-encaixe, de encaixe, de apoio, cubas esculpidas no próprio granito ou no porcelanato, ou também você pode usar até mesmo diretamente aqueles lavatórios que são fabricados em cerâmica. E aí então, essas cubas você vai escolher de acordo com a necessidade do seu ambiente e também com o design, né? Porque às vezes a cuba ela vai conseguir te dar a mesma função, você tem espaço para colocar ali. Na verdade, você tem mais o apreço, você gosta mais daquele tipo de cuba e você pode usar. Um exemplo existe cuba de apoio, que você pode usar cuba redonda, você pode usar uma cuba quadrada. Agora tem algumas cubas que elas têm um uso específico, caso você não tenha espaço. É o caso, por exemplo, da cuba de semi-encaixe. Você acaba ganhando espaço ali do lado da bancada
e você fica só com o espaço da cuba de semi-encaixe, que é onde você vai utilizar, que vai transformar aí seu banheiro um pouco mais funcional. A cuba de embutir é uma das cubas mais usadas, inclusive a maioria dos apartamentos já é entregue com uma bancada com uma cuba de embutir. Ela é super simples, econômica, fácil e também muito bonita. E como que é essa cuba de embutir? Ela é fixada ali com massa plástica debaixo da bancada, que pode ser tanto de granito ou de porcelanato, aí de Decton, do material que você estiver utilizando para fazer a bancada. Essa cuba ela vem embutida por baixo, ela é colada embaixo da bancada e aí ela não fica aparente ali a parte dela, não fica nada aparente da parte de cima. Você só vê quando você olha lá dentro, você vê que tem a cuba lá. Agora, a cuba de sobrepor, ela vai por cima da bancada. Então você vai ter a bancada reta e em cima dela você vai vir com a cuba. E aí você vai fazer um furo, que é por onde vai passar a parte da hidráulica ali, a parte do esgoto que vai sair quando você fizer o uso daquela cuba. A cuba de sobrepor ela é muito usada mesmo para dar esse volume da decoração, para trazer uma beleza, é essa parte mais estética. Porque se você parar para pensar, em questão de espaço, tanto a cuba de embutir como a cuba de sobrepor, elas acabam ocupando ali o mesmo espaço e tem o mesmo uso prático no dia a dia. A única diferença vai ser mais na questão da decoração que você quer trazer para o seu banheiro e no design que você está pensando em trazer ali para o seu banheiro. A cuba de semi-encaixe, para fazer a instalação dela, é necessário então você fazer meio que um recorte ali na bancada. Fazer um recorte ali na bancada, onde você vai encaixar ela. E como eu falei, ela é ótima ali para determinados aspectos onde você vai conseguir ganhar um pouco de espaço, porque você acaba recuando a sua bancada, você não precisa ter uma bancada tão grande e ela fica ali como se fosse com um dente para fora, né, da bancada. É ideal para quando você tem a bacia do lado aqui, não precisa ter a bancada tão grande, porque ela vai vir e vai encaixar só naquela parte ali da frente, como que a gente está vendo aí na foto. A cuba de apoio, ela é muito elegante e garante ali um visual único para o seu banheiro. A cuba de apoio e a cuba de sobrepor é basicamente a mesma coisa. É que normalmente a cuba de sobrepor ela vai ficar meio que encaixada. A cuba de apoio é como se ela tivesse meio que jogada ali em cima da bancada. Na verdade, ela está assim presa, mas a sensação que dá é que ela só está apoiada na bancada. Ela é muito bonita e também entre a cuba de apoio, de sobrepor ou a cuba de embutir é uma questão muito mais aí do design. Todas essas cubas que eu falei você pode encontrar tanto em cerâmica, como tem alguns modelos de cuba de vidro, tem alguns modelos de cuba de mármore sintético, tem alguns modelos de cuba de... que mais, amor? De inox, de madeira. E aí vai muito do seu gosto pessoal e do que você quer trazer para sua decoração. Por último, mas não menos importante e também muito usual mesmo, é os lavatórios de coluna. E hoje em dia também existem esses lavatórios belíssimos, que são esses lavatórios de chão. Basicamente, é o lavatório que já vai encaixado ali, vai preso na parede, fixado com parafusos ali na parede. E ele tem normalmente essa coluninha embaixo dele, que é para poder esconder a tubulação. O ruim do lavatório, desse tipo de lavatório, ou desses outros que são mais modernosos e bonitão, é que você acaba perdendo um espaço ali embaixo onde você poderia ter armário para guardar ali as coisas do banheiro, né? Guardar toalha ou até mesmo fazer uma tulha para colocar roupa embaixo ou guardar ali os produtos de higiene pessoal. Então, o lavatório de coluna, ele é muito usado mais para locais assim, tipo locais públicos, onde você só precisa mesmo de um espaço para fazer a lavagem da mão. No dia a dia, num apartamento, numa casa, não é muito indicado, já que você precisa ali ocupar aquele espaço, você pode ganhar aquele espaço para fazer armário. Agora, se você tiver um lavabo e quiser colocar esses modelos mais bonitos que existe hoje desses lavatórios de chão, você pode colocar, porque afinal de contas o lavabo ali não é tão necessário você ter armário, você pode trabalhar ali pensando num design mais bonito e trazer ali um pouco mais de ousadia. Eles são caros, mas são bem bonitos. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, só escrever aqui nos comentários ou me perguntar lá no Instagram, que é @estudiohome. Por hoje é só, um beijo, tchau!